Olá, boa tarde. Não sei se ouve ou se não se ouve. Já se ouve? Boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão do Ponto de Encontro. Ponto de Encontro, a atividade de comunicação de Lisboa e Nova. Hoje temos o nosso tema sobre cidades inteligentes, soluções inteligentes nas cidades de hoje, e convidámos para falar sobre o tema o Filipe Cabral Pinto, engenheiro eletrotécnico formado na Universidade de Coimbra e doutorado pela Queen Mary University of London. O Filipe é nosso parceiro, nosso colega no projeto europeu BESOS, Building Energy Decision Support Systems for Smart Cities, no qual irá também falar um pouco e abordar um pouco durante esta apresentação. O Ponto de Encontro, como a maioria das pessoas que aqui estão já sabem, é um formato que já existe desde 2004, foi criado e foi desenvolvido pela Lisboa e Nova e pretende-se que seja uma plataforma de diálogo, um modelo informal onde são apresentados vários temas nas nossas áreas de intervenção, nas áreas técnicas e não só, de intervenção, que vão desde a eficiência energética, energias renováveis, biodiversidade, educação ambiental e educação para a sustentabilidade, e pretende, obviamente, fomentar o diálogo e, obviamente, conhecer e convidar todos os presentes a expor as dúvidas e os comentários às apresentações que são feitas por especialistas nas diversas áreas, e hoje temos o caso do Filipe, que é um especialista em soluções machine-to-machine e também na internet das coisas, soluções de IPTV, arquitetura SOA, SDF, portanto, várias componentes ligadas às telecomunicações, mas também com uma pessoa com uma grande sensibilidade também para as questões da sustentabilidade, energia, ambiente, mobilidade, e por isso faz todo o sentido estar aqui no ponto de encontro da Lisboa e Nova. O Filipe irá fazer uma apresentação mais ou menos de 45 minutos e depois temos um momento de debate, mais ou menos de 40 minutos também, em que todas as pessoas são convidadas a fazer perguntas e também, obviamente, enriquecer a apresentação com os comentários que assim o entenderem. Esta sessão está a ser ou será filmada e a gravação ficará disponível no site da Lisboa e Nova nos próximos dias, penso que no final desta semana ou no início da próxima semana. Peço também que preencham o questionário que vos foi entregue ao início, durante a inscrição, que é muito importante, a ficha de avaliação também, para, obviamente, para termos o vosso feedback e também para darem sugestões de temas futuros do ponto de encontro da Lisboa e Nova. Sem querer alargar mais, se calhar dou-te a palavra, Filipe, e, portanto, bom ponto de encontro. Já nos encontramos daqui a 45 minutos. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite. É com um prazer que aqui estou. Ora bem, este é o sumário da minha apresentação. Vou começar por falar um pouco das Smart Cities, do conceito das Smart Cities e como é que as comunicações máquina a máquina podem ajudar na construção das cidades inteligentes, portanto, das cidades do futuro. Mas também vou falar um pouco dos bastidores das Smart Cities, como é que nós de facto podemos construir uma cidade inteligente. E esta construção tem muitos desafios e é preciso conseguir contorná-los. Selecionei duas cidades inteligentes dos dias de hoje, não escolhi nenhuma portuguesa para não ter suscetibilidades. Uma das cidades é espanhola, é Santander, que é a capital da Cantábria, e a outra é Wuxi, na China, que depois irei descrever um pouco melhor. Por fim, vamos fazer aqui um pouco da disseminação do projeto BESOS, que a PT Inovação e a Lisboa Nova trabalham em conjunto. Nós temos na liderança do desenho da arquitetura, da solução, e a Lisboa Nova na componente, na liderança da demonstração. Ora bem, nós assistimos hoje ao crescimento urbano das populações.
Sabemos que hoje em dia 50% da população mundial vive nas cidades e é expectável que em 2050 esse valor cresça para os 66%, de acordo com o relatório das Nações Unidas. Esse crescimento vai levar à exaustão das infraestruturas. Por outro lado, também os recursos, vai haver um desequilíbrio dos recursos. E quem trabalha em câmaras percebe bem o que é a pressão económica, a necessidade de reduzir custos e tentar otimizar os serviços com menor esforço, torná-los mais eficientes. Portanto, nós vamos estar perante um fenómeno nas cidades, vão ter de se reinventar, vamos ter que repensar as cidades para responder aos requisitos urbanos do futuro, garantindo um crescimento sustentável por um lado, mas por outro a criação de serviços inovadores e a baixo custo. Ora bem, só para... Eu todos os dias vou levar as minhas filhas à escola. E todos os dias em Aveiro, porque eu vivo em Aveiro, deparo-me com engarrafamento à porta da escola. Como é que uma cidade que pensa de uma maneira antiga olha para este problema? A cidade basicamente olha para esta questão e diz: bem, há aqui uma questão de mobilidade. Eu tenho que conseguir levar as crianças à escola, portanto, numa ótica antiga, como é que eu fazia? Construía uma nova via, criava um grande parque de estacionamento e ficava o problema resolvido. Portanto, isto era a abordagem antiga, era a abordagem vertical do problema. Olhava para uma determinada característica e, a partir dessa característica, tentava resolver. Hoje em dia, a cidade já não pensa assim. Já há uma evolução da forma como nós vemos a cidade. E, de facto, existe uma questão de mobilidade. Eu quero levar as minhas filhas à escola todas as manhãs, eu tenho que conseguir chegar à escola. Mas a cidade pensa o problema com outras perspectivas, com outras verticais. Vi aqui também um problema de segurança. E porquê um problema de segurança? Se eu desenho uma cidade para o automóvel, se eu desenho a minha cidade para os carros, o que é que me acontece? Tipicamente é o passeio que desaparece. Eu crio uma nova via, e onde é que eu vou buscar o espaço? É o passeio. Portanto, eu fico com passeios de 30 centímetros para levar as minhas filhas à escola. E isto a cidade hoje em dia já não pensa assim. Por outro lado, se eu quiser ir de bicicleta, também é extremamente complicado, porque uma cidade cheia de carros, com carros sempre em modo stress, é impossível andar de bicicleta. Mas a cidade hoje em dia também vê outra questão aqui. Vê um problema de saúde. E porque é um problema de saúde, se eu pego uns miúdos em casa, ponho-os no carro, largo-os à porta da escola, o que é que acontece? Basicamente deixam de se mexer. Passamos a criar, a promover de alguma forma a obesidade, todos os problemas associados a diabetes, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios. Mas a cidade ainda vê esta questão de uma outra forma. Portanto, vê aqui um problema de segurança, vê um problema de saúde, mas também vê um problema social. Pensem no idoso. Como é que um idoso consegue ir para perto da escola se tem que passar 6 faixas de rodagem? Pode até ter uma escadaria, que são muito práticas, mas ninguém as usa, na verdade. Portanto, há aqui também uma questão social, porque leva ao isolamento da população. Mas ainda há mais outra questão aqui social. Antigamente, quando nós éramos mais miúdos, como é que nós crescíamos, como é que nós fazíamos a nossa evolução? Primeiro tocávamos a campainha no prédio, tocávamos a campainha dos vizinhos. Depois íamos brincar para a porta de casa. Depois brincávamos na rua. Depois conhecíamos o bairro. E depois conhecíamos a cidade. Hoje em dia isso não acontece. Ninguém sabe quem são os meus filhos. Os meus filhos não conhecem ninguém da cidade. Há aqui um problema social que é não há qualquer relação entre ninguém numa cidade de hoje em dia. Portanto, é imperativo materializar esta visão holística da cidade e tentar combater estes problemas e atuar de uma forma global. Para isso, isto aqui funciona. Como é que eu vou para trás? Portanto, nós temos que materializar esta visão holística na cidade e conseguir implementar uma nova forma de atuação. As tecnologias de informação e comunicação vão ser essenciais, vão ser a ferramenta que a cidade tem para se tornar mais inteligente. E, portanto, o que é uma Smart City conceptualmente? Basicamente, caracteriza-se pela aplicação das tecnologias de informação e comunicação em todo o processo da gestão da cidade. E ela, obviamente, olha para uma questão vertical, olha para cada um dos segmentos, mas também tenta olhar de uma forma mais global.
e vê a mobilidade, todas as questões de acessibilidade, vê também questões ambientais, o controle da poluição, vê também toda a questão do capital humano, a aprendizagem contínua, vê todas as questões da qualidade de vida relacionadas com a segurança, com a saúde, vê também todas as questões relacionadas com a economia, o empreendedorismo, a inovação, e vê também toda a questão da governança, a governação participativa. Portanto, a cidade hoje em dia tende a olhar para todos estes vetores, tende a olhar para, de uma forma, uma visão de helicóptero e tenta resolver os problemas de uma maneira mais global. E tendo essa visão, de certeza que a cidade será um polo de ideias inovadoras que aparecerão naturalmente. Mas, na verdade, como é que nós funcionamos? Como é que nós raciocinamos? Basicamente, nós temos sentidos. E eu penso de acordo com o que vejo, de acordo com o que ouço, de acordo com o que sinto. E nós podemos dar sentidos à cidade. Nós podemos estender à cidade um conjunto de sentidos. E esses sentidos não são mais do que os sensores. Portanto, teremos os sensores como os sentidos da cidade do futuro, como os sentidos das smart cities. Na verdade, hoje em dia estamos perante uma revolução que está em curso. E essa revolução é feita por máquinas com capacidade de comunicação e que interagem entre si sem qualquer tipo de intervenção humana. Nós temos um mundo de 50 bilhões de dispositivos que se pensa que em 2020 estejam instalados, com acesso ubíquo às redes. Portanto, eu vou ter um mundo de sensores que me vai dar inteligência às cidades. Eu vou, através da distribuição de sensores em diversos sítios da cidade, vou conseguir dar os sentidos à cidade para ela ser mais inteligente. Portanto, o mundo digital vai se tornar sensorial. E o que é que isto significa? Significa que vamos conseguir sentir a cidade, vamos conseguir atuar de uma forma mais exata nas necessidades de cada espaço urbano. As comunicações máquina a máquina basicamente vão possibilitar então a comunicação entre os sensores e a lógica da cidade. Eu vou ter sensores, vou ter as comunicações de máquina a máquina e vou ter a parte do cérebro que me interpreta a informação e depois atua em conformidade. O que é que quer dizer então comunicações de máquina a máquina, a internet das coisas? O conceito não é bem o mesmo, mas podemos usá-lo de uma forma sem fazer a distinção. Basicamente, machine to machine, ou máquina a máquina, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma máquina, machine. E o que é que essa máquina é? É um sensor. E o que é um sensor? É algo que, por exemplo, pode medir um elemento físico, pode medir a temperatura, pode medir a umidade, pode perceber a velocidade do vento. Mas também posso ter um atuador. E o que é um atuador? É algo que me liga ao ar-condicionado, é algo que me fecha a porta ou que abre a janela. Portanto, eu vou ter, de um lado, as minhas máquinas, os sensores e os meus atuadores. Depois tenho, no machine to machine, tenho um outro machine. E o que é este outro machine? É basicamente a componente do cérebro, é um computador. É o que hoje em dia se diz muito, é algo que está na cloud. É um servidor que tem inteligência. Ele recebe a informação dos sensores, analisa a informação e depois atua no ambiente. E, portanto, temos então as duas máquinas, os sensores e atuadores, e a parte do cérebro, que será um computador. No machine to machine ainda existe o TU. E o TU é uma rede de telecomunicações, é a rede do operador de telecomunicações. Eu, para deixar ou permitir que o meu sensor fale com a aplicação, eu vou ter necessidade de um TU, que é a minha rede do operador. Pode ser uma rede com fibra, uma rede ADSL, uma rede com ou sem fios. Portanto, as comunicações máquina a máquina deram suporte à construção das cidades do futuro, permitindo-lhes ter uma inteligência superior. E como é que nós podemos então montar uma cidade do futuro? Como é que nós podemos montar uma cidade inteligente? Basicamente nós teremos três níveis, ou nós definimos como três níveis. Por um lado, a conectividade. A conectividade, o que é? Eu preciso, se eu tenho sensores, e se eu tenho a cloud, se eu tenho o meu server, se eu tenho o meu servidor, eu tenho que conseguir garantir a ligação. Portanto, o meu sensor tem que estar ligado a uma rede de telecomunicações que vai falar com o meu computador. Depois tem um conjunto de níveis end-to-end, e é talvez a parte mais específica. É um conjunto de funcionalidades que eu vou criar para quem quiser criar uma lógica de serviço possa usar. Qualquer serviço de saúde ou qualquer serviço do mundo automóvel tem de certeza características de segurança. Eu vou querer encriptar a informação,
Eu vou querer ter a certeza que ninguém me chama informação. Isto são características comuns, independentemente do domínio da aplicação. E, portanto, o que eu vou criar é uma plataforma, um conjunto de funcionalidades, um conjunto de enablers end-to-end que me permitem a quem estiver a construir a lógica de serviço não ter que estar preocupado com estas questões. Ele está especificamente preocupado com a lógica que vai melhorar a cidade. E então, por cima destes enablers, tem os serviços inteligentes. A lógica da cidade. É aquilo que eu quero dar aos cidadãos, vender, é aquilo que eu quero criar de novo para me dar uma cidade mais inteligente. Portanto, terei então estes 3 níveis. Vou agora fazer aqui um zoom a cada um destes níveis da conectividade. É dinâmico. Portanto, nós temos, olhando só para a conectividade, como é que funciona as nossas redes? Nós vamos ter 2 níveis de redes. Uma rede de sensores, o M2M Area Network, e a rede do operador. Pensem numa cidade, quando nós pomos sensores no estacionamento, normalmente eles não falam diretamente com a minha rede. Eu coloco sensores no chão, na estrada, e eles falam com uma gateway. E aqui é a rede de sensores. Essa gateway, por sua vez, está ligada à rede do operador de telecomunicações, a APT, e pode, a partir daí, ligar, permitindo a comunicação. Portanto, nós temos 2 níveis de redes, a rede de sensores e a rede do operador. E nós queremos que a rede seja segura. Vamos querer garantir todas as questões de autorização, todas as questões de autenticação, todas as questões de integridade da informação, para garantir que ninguém altere a informação. Queremos garantir, eventualmente, que a informação vai cifrada. Portanto, nós temos que dar este nível de segurança. E também queremos assegurar a qualidade de serviço, que é o S quer dizer qualidade de serviço. Qualidade de serviço pode não ser muito preciso para uma aplicação do wellbeing, em que eu vou correr e à noite publico no Facebook, fiz 3 km durante 3 horas. Pode não ser muito preciso essa componente. Portanto, se eu perder um pacote aqui, não há qualquer problema. Mas imaginem que eu estou a controlar uma central nuclear. Provavelmente será crítico eu perder informação. Portanto, eu quero ter qualidade de serviço assegurada. Será um dos pilares essenciais nestas redes para garantir a conectividade. E quero também que ela seja eficiente, em particular na rede dos sensores. Os sensores muitas vezes estão colocados numa zona de distância sem energia. Portanto, se a rede não for muito eficiente, o que vai acontecer é a bateria vai se gastar muito mais rapidamente e, portanto, teremos um problema. Por outro lado, eu quero garantir que a minha rede é fiável. Eu vou querer garantir que a rede está sempre a funcionar e que eu não vou ter aqui perdas por indisponibilidade do serviço. Deixando a conectividade, passando agora para a plataforma M2M ou para o conjunto de enablers M2M, portanto a camada do meio. O que é que nós vamos ter numa plataforma típica de comunicações máquina a máquina que dará então para criar os serviços para a gestão da cidade? Nós vamos ter a descoberta de dispositivos. Eu vou querer chegar a um hipermercado, compro o meu sensor, ligo e ele automaticamente é reconhecido. Eu não vou querer estar com configurações complexas. Quero chegar, comprar, plug and play e o sensor está a funcionar ligado ao serviço que eu subscrevi ou que comprei. Portanto, eu tenho que ter garantia desta descoberta do dispositivo, o anúncio do dispositivo para o serviço. E por outro lado, eu vou querer cadastrar os dispositivos. Eu vou querer saber se estão ativos, se não estão ativos. Se vou querer saber onde é que eles estão. E também vou querer perceber quem são os utilizadores que estão associados a esses dispositivos. Eu vou querer ter toda essa informação do meu cliente. E vou querer geri-lo mesmo à distância. Imaginem que eu coloco sensores no mar para medir parâmetros ambientais da água do mar. Eu não vou querer chegar lá todos os fins de semana e ir lá alterar o parâmetro. Eu quero garantir remotamente e de uma forma dinâmica mudar a configuração, mudar o firmware, fazer atualizações de uma forma sem dependências nenhumas de ter de ir ao local. Obviamente todas as questões de segurança também serão aqui necessárias e talvez a parte mais importante é a mediação de dados. E o que é mediação de dados? É garantir que um serviço não está dependente do tipo de sensores. Eu tenho o meu serviço, compro qualquer tipo de dispositivo que vai falar com a minha plataforma e me vai dar a linguagem comum. Portanto, tenho uma aplicação que me vai falar com o dispositivo, mas não é uma aplicação para aquele dispositivo específico. Eu posso ter um mundo de dispositivos. E, obviamente, a maior riqueza do M2M das comunicações de máquina a máquina, da internet das coisas, será a análise de informação. Eu vou ter uma avalanche de informação, vou ter a famosa Big Data a ser criada por sensores. Eu agora
só consigo extrair valor se analisar a informação, porque senão não me serve nada. Eu quero garantir que, se a temperatura estiver muito alta, o ar-condicionado se vai ligar. Eu preciso dessa análise. Por outro lado, vou querer tarifar e vou querer que os meus clientes paguem o serviço. Também vou querer ter processos de notificação. Eu sou um cliente, passo aqui no shopping e automaticamente recebo uma notificação a dizer: olha, hoje tem saldo de acordo com o teu perfil, vai a esta casa que tens lá os produtos que tu costumas comprar, porque estão em promoção e essa promoção vai te interessar. Portanto, eu quero ter mecanismos de notificação. E também vou querer ter um mercado M2M. O que é um mercado M2M? É algo onde eu vou comprar as minhas aplicações de uma forma prática, sem ter que andar a percorrer na net ao próprio. E então chegamos à componente dos serviços, a mais-valia para as cidades. E aqui temos um mundo de serviços que não acabam. Vou só dar exemplos de alguns tipos de serviços. Por exemplo, da questão da gestão industrial, da localização de bens. Eu quero saber se aquela produção agrícola que eu comprei se foi bem condicionada, se durante o transporte esteve de acordo com os parâmetros que são obrigatórios, onde é que ela anda. Eu vou querer fazer gestão de instalações, todas as questões da domótica, perceber a iluminação, a climatização, a segurança e também toda a questão dos serviços, por exemplo, das utilities, do smart metering, como nós estamos a trabalhar no BES. Qual é a ideia? É conseguirmos perceber a energia que estamos a consumir em cada instante e a partir daí poder atuar. Por exemplo, desligar a luz de um determinado edifício. Eu quero ter essa capacidade de receber a informação em tempo real e atuar. Também podemos pensar nas smart grids, em que a própria distribuição elétrica se vai moldando, se vai adaptando de acordo com o contexto, tudo baseado em informação de sensores. Mas podemos pensar ainda de uma maneira diferente. Podemos pensar que no futuro não vou ser eu a controlar os meus equipamentos. Eu carrego a minha máquina de lavar a roupa e quem vai ligar ou desligar a minha máquina de lavar a roupa é a própria companhia elétrica. De acordo com a disponibilidade de energia, eu posso, obviamente, programar, dizer, entre a meia-noite e as 5 da manhã ou as 7 da manhã, tanto me faz aqueles que a máquina seja ligada. Porque não criar um modelo em que a própria companhia elétrica me liga à máquina e eu pago muito menos por isso. Tudo isto é possível, tecnologicamente não é nada particularmente crítico. Depois, todas as questões associadas à mobilidade. Nós temos um projeto, que é o CarCode, e o CarCode tem 2 cenários específicos. Um é a componente do estacionamento na cidade, um estacionamento inteligente. Qual é a ideia? Eu ponho numa aplicação que eu tenho no telemóvel o destino por onde eu quero ir, a morada, por exemplo, para aqui. Mas, na verdade, eu não quero ir de carro para esta localização, eu quero ir para o parque de estacionamento mais perto da morada por onde eu pretendo. Portanto, o que a aplicação nos dá, quando eu coloco a morada, diz-me o estacionamento mais perto, o que é mais rápido, dá-me um número de lugares livres, e a partir daí eu seleciono e automaticamente o meu sistema de navegação, o meu GPS, arranca não para a morada que eu coloquei, mas para o parque que selecionei. E, portanto, sou encaminhado diretamente para o parque. O outro cenário do CarCode tem a ver com a monitoria remota do veículo. Eu ligo um equipamento, uma onboard unit no meu carro, e recolho informação em tempo real do veículo. E essa informação é analisada por um servidor, algures, na cloud. Se forem detectadas anomalias, eu vou ser informado e automaticamente recebo uma mensagem a dizer: o teu carro está prestes a avariar, tens aqui o parque de estacionamento mais perto ou a oficina mais perto, é melhor parares o carro antes que o carro se avarie. Depois temos todas as questões de segurança, gestão de frotas. O Pay As You Drive é um modelo que eu acho particularmente interessante. Imaginem que nós temos uma companhia de segurador, a nossa companhia de seguros não nos cobra anualmente, cobra pela utilização do carro. Se eu tiver o carro fechado na garagem, não estou a pagar seguro, mas mal ligo o carro, automaticamente começo a ser cobrado. E essa a cobrança, o valor do meu seguro, não tem só a ver com aquela quilometragem. Vai ter a ver se eu conduzo depressa, se eu conduzo devagar, se numa zona de 50, anda 60, 70, 80, estou a ver muita gente a ficar nervosa, a pensar que vai ter um sobrecargo, vai conseguir perceber toda essa informação e, dependendo do tipo de condução, então eu serei cobrado. Mas a companhia de seguros pode ser ainda mais complexa ou mais esquizofrénica e pode pôr um sensor, obrigar um sensor no banco do condutor e vai percebendo se vocês estão a engordar.
E se estiverem a engordar, o vosso salvo exponencialmente, porque passam a estar em risco de uma doença. E uma pessoa a conduzir é um perigo. Portanto, podemos ter formas, de alguma forma, de Big Brotherianas associados aos seguros automóveis. Mas podemos ter outros serviços, gestão de bicicletas, controle de semáforos. O controle de semáforos também há cenários que eu acho particularmente interessantes. Imaginem, e toda a gente já, de certeza, já passou por isso, que vai uma ambulância para uma zona de um acidente ou vai para o hospital. O que é que tipicamente acontece quando passa numa zona de semáforos? Está um engarrafamento lá, em particular na hora de ponto, e a ambulância não consegue passar. Imaginem se a ambulância comunicar com o semáforo. E antes de chegar àquele ponto, o semáforo fica verde, os carros conseguem passar e a ambulância passa sem qualquer tipo de problema, passa de uma forma direta e consegue chegar ao hospital, ou consegue chegar ao local do acidente de uma forma muito mais imediata. Num projeto Apollo foi desenvolvida também uma aplicação para detecção de buracos na estrada. É óbvio que as câmaras sabem onde é que estão os buracos. Não há qualquer dúvida, qualquer cidade sabe onde é que tem os seus problemas. Mas com a aplicação que nós desenvolvemos no âmbito do projeto Apollo, como é que funcionava? O Instituto de Telecomunicações e a PT Inovação criaram uma aplicação que se colocava no automóvel, no telemóvel, e pousávamos o telemóvel no carro. Sempre que o carro estremecia, sempre que passava no buraco, o telemóvel saltava. E ao saltar, retirávamos o GPS, retirávamos a posição e ao final do dia entregávamos à câmara para dizer, olha, neste buraco todas as pessoas estão aqui a passar, este buraco é mesmo urgente a tratar para ficarmos com a estrada em condições. Mas depois temos serviços associados à saúde, ao well-being, à telemonitoria. Nós podemos não ter muitos doentes no hospital, podemos mandá-los para casa se estiverem a ser monitorizados. E antes mesmo de eles terem um infarto, temos uma equipa de emergência médica a tocar à porta, a dizer, você está para ter um infarto. Mas mesmo ali a tempo, portanto conseguimos melhorar muito a qualidade de vida, não sei quando falha, mas podemos conseguir ter mecanismos que nos permitam evoluir e retirar as pessoas do hospital. Também muitas aplicações para apoio a idosos e incapacitados. Eu fui voluntário num programa da Câmara de Aveiro. E qual era o objetivo do projeto? Era conseguirmos detectar as dificuldades, os lados negros da cidade para pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, nós íamos com um grupo de pessoas de cadeira de rodas, com um grupo de pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva. E houve situações curiosas que se calhar não estávamos a contar. Havia lá uma praça que tem um mercado, e antigamente tínhamos a estrada e tínhamos o passeio. E a Câmara fez uma intervenção e pôs tudo plano. Portanto, não há passeio, não há estrada, está tudo ao mesmo nível. O que é que acontece? Nós, com o grupo de cadeira de rodas, eles estavam todos satisfeitos. Portanto, não, esta obra foi fantástica para nós, porque agora eu chego ao mercado e não tenho qualquer tipo de problema. Para mim é direto, não tenho que andar à procura das rampas, que tipicamente são íngremes e pouco práticas. Mas já o grupo de pessoas com dificuldade visual dizem o contrário. Eu aqui não tenho uma forma de saber onde eu estou. Não consigo perceber, porque não tenho a guia, não tenho o desnível entre o passeio e a estrada que me dá a localização. Obviamente que uma cidade pode pôr guias no passeio, mas isso tem um custo muito elevado. As guias são muito caras, mas mais do que serem caras, são um problema para idosos. Portanto, nós podemos estar a resolver de alguma forma um problema, mas estamos a criar um problema noutro lugar. E houve outra situação curiosa, que foi, nós chegámos ao pé de um semáforo que emite sinais sonoros, e o grupo de pessoas com dificuldade visual estava toda satisfeita por conseguir atravessar com toda a segurança. Sentia-se segura, estava lá, conseguia, pelo som, perceber se estava verde ou se estava vermelho. Mas quem tinha um aparelho auditivo, aquilo fazia um som que era particularmente incomodativo. Portanto, havia ali